Aconteceu no verão de 2022. Tinha 25 anos. Trabalhava transportando eletrônicos para uma startup tentando competir com o Mercado Livre em áreas rurais. Rotas longas e erráticas. Às vezes 12 horas direto, de noite, em lugares remotos que outras empresas recusavam. O pagamento valia a pena. Naquela noite estava na etapa final. São Paulo para Ponta Porã. Em hora da manhã, trecho desolado da BR-163, depois de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Se nunca dirigiu lá à noite, é difícil descrever o isolamento. Estrada estreita, mal iluminada. Outro carro a cada 20 ou 30 minutos. Aquele trecho é a única rota por quilômetros. Alternativas adicionariam 2 horas. Tinha que pegar a BR-163. Estava ouvindo o podcast quando fiz uma curva. Vi um Gol vermelho no acostamento com luzes de emergência piscando. Diminuí por hábito. Meus faróis iluminaram uma mulher ao lado do carro segurando o celular no ar tentando pegar sinal. Primeiro instinto, passar direto. Não sou ingênuo sobre situações naquela parte do estado de madrugada. Mas pensei na minha namorada, minha irmã. Gostaria que alguém parasse. Além disso, tinha uma Taurus G3 abaixo da coluna de direção. Dadas as áreas onde entregava, era senso comum. Abri a janela a alguns centímetros. Ela correu e tentou a maçaneta trancada. Disse que precisava de carona até o posto, que o carro morreu e não conseguia ligar para ninguém. A voz nervosa, arrastada. Achei que estava bêbada ou sob efeito de algo. Hesitei. A situação parecia estranha, mas saber que tinha a arma ao alcance pesou. Se ficasse suspeito, me defenderia. Destraquei. Ela entrou rápido. Muito obrigada, vago e arrastado sem me olhar. Fiz perguntas óbvias. Bateu em algo? Motor cortou. Ela desviava, me pedindo apenas para dirigir. Nada fazia sentido. Estava inclinado a expulsá-la. Ia tomar uma decisão quando olhei para o carro dela novamente. Para o meu horror, um homem saiu de trás como se estivesse se escondendo. A adrenalina disparou. Me virei para frente. Outra figura pisou na estrada 50 metros à frente. Algo longo nas mãos. Taco ou cano. Começou a se mover em direção ao meu carro. Meu instinto de sobrevivência assumiu. Pisei fundo. Nem tentei ser sutil. Ela se virou e gritou. Abaixou e começou a mexer na bolsa procurando algo. Tinha pressentimento do que era. Antes de escalar, gritei para ela congelar e saquei minha arma. Não apontei, apoiei no volante para ela ver. Parou imediatamente. Disse para não se mexer. Não se mexeu. Para minha surpresa, parou de falar. Só olhava para frente com expressão ilegível. Menos de 30 minutos de dourados. Meia hora tensa depois, parei num posto. 2 outros veículos, ambos carretas. Mandei ela sair. Recusou com razão estúpida. Me inclinei sobre ela, puxei a porta e forcei ela para fora. Tropeçou e caiu no asfalto gritando algo incompreensível. Alguém começou a correr. Provavelmente caminhoneiro. Já imaginava as acusações. Tudo que ele viu foi eu jogando mulher para fora. Não queria lidar. Gritei aviso sobre más intenções dela e saí disparado antes que ele me abordasse. Fui a outro posto e abasteci. Inspecionei o banco do passageiro. Enterrado entre as almofadas, bateria de celular e pacote lacrado de abraçadeiras plásticas. Nem quis pensar. Joguei tudo no lixo, voltei para na estrada. Nunca reportei. Nem para a polícia, nem empresa. Não porque não valesse, mas legalmente não queria explicar por que estava armado ou por que removi alguém fisicamente. Conecte os pontos você mesmo. Uma coisa é certa: estar armado aquela noite pode ter salvado minha vida. Tem um posto Shell na rodovia, não muito longe de onde eu moro. É a única coisa aberta 24 horas na minha cidade do interior, no meio do nada. Fica a uns 25 minutos de carro se eu estiver acelerando, o que geralmente estou. Então, para traduzir para vocês que moram em cidade grande, é praticamente aqui do lado. Meu horário de sono é horrível, então eu já fui nesse posto mais vezes do que eu gostaria de admitir. Acho que sou bem comum.
Passo despercebido, mas não me surpreenderia se alguns dos funcionários da madrugada já me reconhecem. Isso aconteceu semana passada, então a maioria dos detalhes ainda estão bem frescos na minha mente. Era depois da meia-noite e eu estava programando no meu notebook. Minha produtividade e foco atingem o pico entre 21 horas e 3 horas da manhã. Então eu estava naquele estado de fluxo que todo trabalhador duro deseja. O problema de trabalhar de madrugada é que você vai de perfeitamente confortável para morrendo de fome em questão de minutos. Que foi exatamente o que me levou a fechar tudo e buscar algo para comer lá pelas razoáveis 2 horas da manhã. Só para você ter uma noção de tudo, devo mencionar que a rodovia que leva ao posto é mais uma estrada local do que uma BR, então geralmente é bem vazia. A ida foi relativamente tranquila. Parei no posto, pedi um lanche em um dos balcões e fiquei andando pelos corredores enquanto esperava. A mistura de cafeína que eu costumo tomar e o TDAH com o qual eu nasci torna difícil para mim ficar parado. Então eu estava meio que andando de um lado para o outro em um dos cantos da loja quando notei algo. De frente para uma das geladeiras que ficavam no fundo da loja, havia uma pessoa sentada de pernas cruzadas no chão. Foi uma visão tão estranha que inicialmente eu ignorei. Depois virei minha cabeça de volta para ter certeza que não tinha imaginado. E não tinha. Havia literalmente uma pessoa sentada no chão, no final do corredor, de frente para a geladeira como se estivesse examinando ela. Eu não conseguia ver nada além do casaco marrom e da calça jeans que ele estava usando. Eu precisava ver melhor esse cara, pelo menos o rosto dele. Então andei alguns corredores para frente. Meu plano era virar a esquina bem rápido, dar uma boa olhada nele e então voltar por um dos corredores, idealmente antes dele me notar olhando. Ficar encarando estranhos tão explicitamente é obviamente muito rude. Então eu não queria que ele me pegasse fazendo isso. Eu estava tentando ser discreto, ou pelo menos parecer que estava olhando os salgadinhos. Mas acho que não fiz um bom trabalho nisso, porque assim que virei a esquina para olhar para ele, ele virou a cabeça rapidamente e encarou de volta. O movimento dele foi tão abrupto que eu realmente congelei por alguns segundos, esquecendo o que eu estava fazendo ali em primeiro lugar. E deixa eu te falar, uma olhada nesse cara confirmou que ele estava longe do normal. Esqueça o fato de estar sentado no chão encarando a geladeira. Esse cara definitivamente estava sob efeito de algo, o que eu pude perceber pelos olhos anormalmente arregalados e pela forma como seu lábio estava tremendo, tipo vibrando completamente, quase como se estivesse com frio. Exceto que na verdade estava meio quente lá dentro. E ele também estava usando uma jaqueta. A postura dele estava toda retorcida também, como se estivesse se esforçando ao invés de sentado, se é que isso faz algum sentido. Mas a pior coisa de longe era o olhar que ele estava me dando. Ele não estava sorrindo e também não estava carrancudo. Ele estava olhando fixamente para mim com esse olhar morto que meio que fazia parecer que ele realmente estava morto. A cena toda era assustadora pra caramba. Depois de ficarmos nos encarando por um tempo desconfortável, finalmente desviei meu olhar e subi por um dos corredores, ansioso para pegar minha comida e ir embora. Ainda não estava pronta. Fiquei no balcão esperando. A ansiedade estava me consumindo. Então me posicionei de frente para o canto da loja onde o cara havia estado sentado. Eu estava meio que esperando que ele emergisse de um dos corredores. E nesse ponto, não tenho certeza do que eu teria feito, mas ele nunca apareceu. Eventualmente minha comida ficou pronta. Saí rapidamente da loja sem pensar 2 vezes. Achei que aquilo era o fim. Mas enquanto eu estava virando para voltar para a rodovia, vi algo se mover no canto do meu olho. Olhei de volta para o posto e vi uma pessoa correndo em velocidade máxima da entrada da loja até o outro lado do estacionamento. Eu já estava na metade do caminho da rodovia naquele ponto, mas assim que vi o que parecia ser um casaco marrom, eu soube que era ele. Enquanto passava pelo posto, olhei para ele mais uma vez e vi que o cara estava pulando dentro de uma caminhonete.
Eu nem queria imaginar o que um cara daqueles poderia estar correndo para fazer às 2 da manhã. Eu só estava feliz por não ter nada a ver com isso. Acelerei só querendo chegar em casa em paz. Depois de alguns minutos, as últimas luzes fluorescentes da fachada do posto desapareceram na escuridão atrás de mim e eu estava dirigindo pelo nada desolador mais uma vez. Estou acostumado a ser o único carro na estrada quando é tão tarde da noite. E é por isso que foi tão surpreendente quando notei faróis no meu retrovisor. Mas foi ainda mais surpreendente quando percebi que os faróis estavam ficando mais perto, o que significa que eles estavam indo mais rápido que eu. E eu não estava exatamente dirigindo no limite de velocidade. Meu primeiro pensamento foi que eu estava prestes a ser parado pela polícia. Então, instintivamente, diminuí um pouco a velocidade. Os faróis continuaram se aproximando e eu sabia o que estava prestes a acontecer. As luzes da polícia iam começar a piscar e minha noite ia ser arruinada. Mas quando o carro finalmente chegou perto o suficiente, percebi que não era um policial. Era aquele cara do posto. Era o mesmo carro do estacionamento. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Pisei fundo no acelerador e voltei à velocidade. O cara atrás de mim começou a piscar as luzes para mim e buzinar. E eu não sabia o que fazer. Tentar correr mais que ele ou encostar e apenas rezar para que ele continuasse. Eu estava num sedã e ele estava dirigindo uma caminhonete, então achei que poderia ser mais rápido. Quanto mais rápido eu ia, porém, mais apavorado eu ficava. Só posso descrever aquele sentimento como terror verdadeiro. A sensação de que você está literalmente se aproximando da morte. Quando cheguei a 160 km por hora, a voz na minha cabeça estava gritando que eu ia morrer se continuasse acelerando. Desviei para a faixa da direita esperando que ele passasse por mim. Mas ao invés disso, ele realmente desviou para ficar atrás de mim. Comecei a desacelerar com a intenção de encostar no acostamento. Mas no momento em que tirei o pé do acelerador, a caminhonete realmente bateu em mim. Agarrei o volante para estabilizar o carro e percebi que estava numa situação de vida ou morte. O cara atrás de mim estava tentando me matar. Tudo estava acontecendo tão rápido. Eu não conseguia pensar. Sabia que ele ia tentar me bater de novo. E naquela velocidade sabia que seria sorte não capotar. Não sei se foi o terror ou meus instintos de sobrevivência entrando em ação. Mas no momento em que vi ele tentar de novo, desviei para a esquerda e pisei no freio com força. A caminhonete passou zunindo por mim e assisti enquanto ele desviava de um lado para o outro algumas vezes antes de rodar e sair da rodovia para o campo. Apesar de como minhas mãos estavam tremendo violentamente e de quão apavorado eu estava, me forcei a começar a dirigir de novo. Acelerei o caminho inteiro para casa. Assim que entrei, liguei para a polícia e reportei o incidente. Embora não fosse como se eu pudesse descrever precisamente onde tudo havia acontecido, eles pegaram meu depoimento de qualquer forma, e eu fiquei feliz em dar. Sei com certeza que aquele posto tinha câmeras de segurança no estacionamento. Então estou bem confiante de que eles vão acabar pegando aquele cara. Faz só uma semana desde que isso aconteceu, mas ainda não ouvi nada. Meu carro não está muito amassado, mas ainda preciso consertá-lo. Quanto ao motivo pelo qual aquele cara foi atrás de mim, seu palpite é tão bom quanto o meu. Só espero nunca mais vê-lo. Há 3 anos, meu marido e eu dirigíamos de Goiás para o Rio Grande do Sul. A rota passava por lugares que ele queria visitar. Desvantagem, trechos desolados. O pior foi no oeste do Paraná, BR-277. 100 quilômetros de nada além de fazendas. Dirigimos o dia todo. Dormi no banco do passageiro ao pôr do sol. Sou daquelas que dormem em qualquer lugar. Às 22, acordei com o carro diminuindo. Meu marido parou num minúsculo posto na rodovia. Ele ia pegar lanches e abastecer. Achei que era a última chance de usar banheiro de verdade. Saí e fui para dentro. Não levei celular nem bolsa. Ia ser rápido. Não vi necessidade.
O atendente, cara mais velho, nem olhou quando entrei. Banheiros num corredor lateral estreito nos fundos. Abri a porta do feminino. Quase esbarrei numa mulher saindo de uma cabine. Cabelo grisalho bagunçado, parecendo nojento e pegajoso. Sandálias de borracha fazendo som suave. Mas o pior, casaco roxo e verde grosso. Lembrando, Paraná, meio do verão, 30 graus. Carregava sacola plástica amarrada. Quando me viu, apenas encarou. Não um olhar normal de "com licença". Um olhar fixo, expectante, como esperando que eu dissesse ou fizesse algo específico. Não sabia o que fazer. Dei aceno educado, tentei passar. Ela não se apressou para me deixar. Achei que era o fim, que ia embora. Mas não. Ela se virou para me seguir e deu passo em direção às pias. Não ligou água, não olhou espelho, nada normal. Só ficou com braços ao lado do corpo esperando novamente que eu fizesse algo. Já me sentindo inquieta, fui para a cabine mais próxima e tranquei. Assim que sentei, me arrependi de não ter trazido o celular. Sem como mandar mensagem para o meu marido se algo desse errado. E estava começando a sentir que algo estava definitivamente errado. Sentei por minutos esperando que ela saísse. Eventualmente ouvi as sandálias indo para a porta. Som da porta abrindo e batendo. Esperei momentos extras para ter certeza. Então percebi algo. Eu ainda podia ouvir respiração. Não a minha, de outra pessoa, vinda de algum lugar do banheiro. Me ocorreu. Ela tinha fingido sair. Abriu e bateu a porta para parecer que saiu, mas ainda estava lá, parada em silêncio perto da saída, fora da minha visão. Não me mexi. Silêncio completo por muito tempo, tentando silenciar minha respiração, apavorada que ela me ouvisse, pensando em como era estúpida por não ter trazido o celular. A porta foi aberta e fechada novamente. A respiração parou, onda de alívio, mas não completamente convencida. Esperei mais meio minuto. Ia destrancar quando ouvi grande suspiro como alguém segurando a respiração, seguido da porta abrindo e fechando de novo. Foi quando realmente surtei. Ela tinha fingido sair 2 vezes. Não tinha ideia do que ela queria. Mas ela jogando esses jogos deixou claro. Não era bom. Não sabia o que fazer. Parte de mim achava que tinha ido. Mas se fingiu 2 vezes, não era loucura assumir uma terceira. O suspense me matando. Não aguentava mais. Destraquei o mais silenciosamente possível. Saí esperando vê-la ali. Banheiro estava vazio. Lavei mãos rápido. Saí. Sem ideia de onde ela estava ou se me esperava em outro lugar. Na parte principal havia homem grande pagando no caixa. Fiquei numa prateleira até ele terminar e sair. Usei ele como cobertura. Se ela estivesse lá fora, pelo menos haveria outra pessoa. Parte de mim pensou estar sendo paranoica. Esse pensamento foi destruído ao pisar lá fora. Vi ela de novo, vagando ao lado da entrada, dessa vez claramente me encarando. Segurava algo que não identifiquei. Parecia faca, mas não tinha certeza. A forma como segurava e levemente agachada, como se preparando para pular, fazia parecer que ia me atacar. Me preparei para gritar, correr ou lutar. Mas ao invés de vir em minha direção, ela rapidamente se virou e andou pela lateral do prédio para os fundos. Corri para o carro, entrei rápido. Marido confuso, perguntou o que demorou. Disse que explicaria na estrada. Ele foi embora sem questionar. Saindo, olhei para trás. Vi a mulher na beira do prédio observando nosso carro. Não sei porquê, mas me deixou perturbada demais. Contei tudo. Ele ficou bravo por eu não ter levado o celular. Justo. Não uso mais banheiros de beira de estrada. E não estou nem um pouco chateada com isso. Quando eu tinha 24 anos, trabalhava para a empresa de logística. Entregava peças automotivas entre cidades do Centro-Oeste. Trabalho fácil, longas viagens, pagamento decente.
Mas esse trabalho é a razão pela qual nunca mais vou parar em área de descanso de rodovia depois de escurecer. Meados de janeiro, frio congelante. Dirigindo pela BR-153, indo sul de Goiânia. Viagem de 3 horas e 30 minutos. Saí às 20 horas. Às 22 horas e 3 minutos estava no meio do nada. Som dos pneus, caminhão ocasional passando. Comecei a ficar sonolento. Pálpebras pesadas, desligando. Avistei placa de área de descanso. Decidi parar para esticar pernas e pegar bebida. Parecia completamente deserta. Luzes fracas. Prédio pequeno de tijolos com banheiros. Cerca de 12 vagas. Apenas um outro veículo. Kombi branca velha no fim do estacionamento. Luzes apagadas. Estacionei sob luz. Tranquei. Entrei. Banheiro cheirava a produto de limpeza e mofo. Aquecedor fazendo barulho estranho. Lavei rosto com água fria para acordar. Olhei no espelho. Achei que ouvi porta abrir atrás. Me virei. Ninguém. Fiquei parado ouvindo. Nada além do aquecedor. Achei que era vento. Terminei rápido. Ao sair, notei algo que me fez parar. Os faróis da Kombi branca agora estavam acesos. Motor não ligado, mas luzes sim. Não me lembrava de ouvir ligar. Sensação ruim imediata. Destraquei rápido, subi, liguei motor. Saí da vaga, fui para a saída. Enquanto fazia isso, as luzes da Kombi de repente apagaram de novo. Lembro de pensar. Talvez alguém dormindo acidentalmente acertou as luzes. Mas voltando para a rodovia, continuei checando espelhos. Por 5 minutos, nada. Então, à distância atrás, vi faróis. 2 pontos pequenos ficando mais perto. Era a Kombi. No começo, incerto. Mas ao se aproximar, pude ver. Mesma Kombi branca quadrada. Sem logo, sem janelas laterais. Kombi de carga suja. Me alcançou rápido. Ficou colada no para-choque. Já ia a 120 km por hora. Kombi centímetros atrás. Mudou de faixa, acelerou ao lado, igualou velocidade. Motorista abaixou janela pela metade. Mal via o rosto. Sombra, talvez boné. Gesticulou para eu abaixar a minha. Não abaixei. Continuou gesticulando. Apontou para a caçamba do meu caminhão como se tentando dizer algo errado. Hesitei. Talvez correia solta? Algo caído? Mas notei algo sem sentido. Não havia nada na caçamba. Estava completamente vazia. Foi quando percebi. Ele não estava tentando me avisar. Continuei dirigindo, fingindo não notar. Ele começou a buzinar, derivar para mais perto da minha faixa. Desviei levemente para manter distância. Ele acelerou à frente, cortando na minha frente. Por segundo achei que ia frear forte. Mas, sem aviso, desviou para o acostamento e parou completamente. Voei passando, coração disparado. Fiquei na faixa rápida, quase 140 agora, tentando escapar. Segundos depois, chequei espelho. Kombi estava de volta na estrada. Me seguiu por mais 30 quilômetros. Às vezes sumia até não ver. Então do nada acelerava e aparecia atrás de novo. Decidi parar em lugar público. Próxima placa. Posto de caminhoneiros 8 quilômetros à frente. Peguei aquela saída primeiro, parei sob luz forte perto das bombas de diesel. Alguns caminhões, motoristas visíveis pela janela do restaurante ao lado. Kombi não entrou imediatamente. Esperei talvez 2 minutos. Então ela veio, lentamente pela rampa e para dentro do estacionamento. Saí do caminhão, fui direto para o restaurante. Sino acima da porta tocou. Mulher atrás do balcão, talvez 50 anos, olhou. Disse que Kombi me seguiu meia hora. Deve ter visto como estava abalado. Chamou o caminhoneiro sentado no balcão. Cara enorme levantou. Camisa xadrez, barba gris. Saiu comigo. Segundo pisamos lá fora, vimos Kombi no fim do estacionamento, inativa, de frente para o meu caminhão. Caminhoneiro murmurou: isso não é bom. E me disse para voltar. Andou direto para a Kombi. Não ouvi o que disse, mas segundos depois Kombi de repente deu ré, girou e saiu em disparada, de volta para a rodovia. Caminhoneiro voltou balançando cabeça.
Disse que havia 2 caras lá dentro, ambos usando capuz, ambos apenas olhando para frente, sem dizer uma palavra. Fiquei quase 1 hora no restaurante até ter certeza que tinham ido. Terminei viagem com olhos grudados no retrovisor. Chegando em Goiânia, estacionei sob luzes do hotel, chequei caminhão. Tudo bem, mas havia 2 borrões na tampa traseira, como se alguém tivesse tentado abrir com mãos sujas. Larguei o emprego meses depois. Agora, sempre que dirijo longa distância, abasteço antes de escurecer, levo lanches. Não paro a menos que seja lugar lotado e aberto 24 horas. Porque sei com certeza. Se tivesse abaixado aquela janela ou encostado quando mandaram, não estaria aqui contando a história.